Olá pessoal, eu preparei aqui um vídeo para vocês onde algumas pessoas fazem perguntas a um membro da denominação adventista, e nesse caso eu acho que eu me senti na obrigação de vir, né, para poder de fato responder alguns questionamentos. E aí vai a primeira pergunta, né? Que morre sem aceitar Jesus, ela vai ser queimada eternamente ou Deus vai destruir de uma vez quando Jesus voltar? Sou o evangelho. Bem, essa história aí, ela tem um amplo significado, né? Quem não aceitou Jesus vai ser exterminado ou vai queimar eternamente? Essa pergunta é fundamental. Nós poderíamos ir longe nesse programa para comentar sobre esse assunto, nos clarificar ainda mais essa questão do tormento eterno, tá? Agora, biblicamente, a consequência do castigo, sim, é eterna. Ou seja, toda pessoa que rejeitar o plano de salvação, ela passará, diz Apocalipse 21, verso 8, pela segunda morte. Agora, nós cremos que realmente haverá gradação de castigo. Eu li agora há pouco Lucas 12, mas eu vou ler um outro texto para nós não repetirmos, não é? Além de Lucas 12, 47 e 48, nós percebemos o seguinte: o castigo do lago de fogo, ele será proporcional à rejeição a Cristo e à impiedade do indivíduo. O que isso significa? Uns vão demorar mais tempo do que outros. Eu vou ler para você aqui São Mateus capítulo 11, por exemplo, a partir do verso 21. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito elas se teriam arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu. Será elevado até o céu? Não. Você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhe afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma do que para você. Esse texto nos mostra, minha irmã, que haverá gradação de castigo. Então, o castigo será proporcional à rejeição que cada um fez de Cristo e também às obras que fez. Nós não podemos imaginar, por exemplo, existem dois erros, né? Dois extremos. O primeiro é imaginar que tanto um ladrão de galinhas que não se arrependeu vai queimar eternamente da mesma forma que Hitler. Esse é um cúmulo, é uma desproporção na justiça divina. Outro erro é imaginarmos também que Hitler vai ser brevemente aniquilado, assim como um ladrão de galinhas que não se arrependeu. Então, o castigo é proporcional. Aí, se você vê Apocalipse 20, verso 10, Satanás, sim, o pai do pecado, e isso vai demorar mais tempo ainda. Mas chegará um momento, minha irmã, que terminando o castigo proporcional às obras de cada um, vai se cumprir Malaquias 4. Porque se a duração do castigo fosse eterna, Apocalipse 21:4 não se cumpriria. Lá diz que não existirá mais morte, nem luto, nem pranto, nem dor. Isso em qualquer lugar do universo. Nunca deixaríamos de derramar se soubéssemos que por toda eternidade alguém que nós amamos está sendo atormentado para sempre. Isso não é amor, isso é tirania. As pessoas confundem a justiça de Deus com a tirania e não podemos fazer isso, tá? Bem, eu vou começar aqui do final, né? Ele diz que a gente não pode confundir a justiça de Deus com tirania. Mas é o seguinte, sabemos que Deus é amor, sabemos que Deus é misericórdia, mas sabemos também que Deus é justiça, né? E se você observar, ninguém vai para o inferno, ninguém vai para o lago de fogo por vontade própria, aliás, por vontade de Deus, mas sim por opção, né? Então Deus não condena ninguém ao inferno. E quanto a ser tirânico, poxa, a gente poderia concluir que que Jesus foi tirânico
quando disse que se cumpriria nele a missão que o Pai tinha dado, que era salvar a humanidade, morrendo na cruz. Tanto é que Pedro disse: não, Senhor, isso não acontecerá contigo. E ele disse assim: afaste de mim, Satanás, porque não pensas como Deus, mas como os homens. Então seria Deus tirânico? Não, Deus e Jesus, eles agem conjuntamente para que a humanidade se salve. Então, para isso, ele morreu na cruz para que você possa se arrepender, né? Para que você veja que você está errado, que aqui é uma passagem, né? Que aqui não é eterno. Então, essa passagem que Jesus repreende Pedro e o chama até de Satanás, para que você observe que Deus é justiça, né? Porque Jesus, ele cumpriu a missão dada por Deus. Então, o pensamento humano seria o quê? Não, você não vai morrer na cruz, não. Isso aí é algo tirânico, é algo extremamente contrário a Deus, quando na verdade eram os planos de Deus, né? Que Jesus salvasse a humanidade, porque Deus conhece a realidade espiritual. Deus sabe o quanto o homem pode sofrer amargamente as consequências eternas, né? Por isso ele se abriu de todo o coração para que o homem se arrependesse. Ele diz que o castigo do lago de fogo será proporcional à rejeição a Cristo, né? No caso, é a impiedade do indivíduo. Aí ele diz que uns vão demorar mais tempo do que outros. Aí vai citar essa passagem na Bíblia. São Mateus capítulo 11, por exemplo, a partir do verso 21. Veja aqui o que diz essa passagem, né? Mateus capítulo 11, versículo começando do 20, né? Depois Jesus começou a censurar cidades, onde tinha sido feito grande número de seus milagres, por terem recusado arrepender-se. Ai de ti, Corozaim, ai de ti, Betsaída, porque se tivesse sido feito em Tiro e Sidônia os milagres que foram feitos em vosso meio, há muito tempo eles teriam se arrependido sob o cilício e a cinza. Por isso vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro, para Sidônia, que para vós. E tu, Cafarnaum, serás elevado até o céu? Não, serás atirado até no inferno, porque se Sodoma tivesse visto os milagres que foram feitos dentro dos teus muros, subsistiria até hoje. Por isso te digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra, para Sodoma do que para ti. O significado dessa passagem quer dizer o quê? Que se em Sodoma Jesus tivesse feito esses milagres que ele fez nesses lugares aqui, né, no dia do juízo, melhor dizendo, eles teriam se arrependido, né, sob o silício e a cinza. E nesses lugares onde Jesus está pregando, eles não se arrependeram, né, de forma alguma. Então, mesmo vendo os milagres de Jesus, então nessa situação haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra, no caso, do que para essa cidade, porque viram os milagres de Jesus, a operação dos milagres. A situação, rigor, quer dizer não tempo, não duração de tempo, mas rigor no sentido de intensidade do castigo. É nesse sentido que existe a intensidade, né, a duração ou a violência com que será aplicado esse castigo. Não quer dizer no sentido de durabilidade, de duração. Veja aí como ele é contra a questão de que a pessoa vai ficar eternamente queimando, né, ou pagando os pecados, da mesma forma como ele falou no começo do vídeo, que será de acordo com os pecados da pessoa. E veja agora como ele mesmo se contradiz, né? Erros, né? Dois extremos. O primeiro é imaginar que tanto um ladrão de galinhas que não se arrependeu vai queimar eternamente da mesma forma que Hitler. Esse é um cúmulo, é uma desproporção na justiça divina. Chegará um momento, minha irmã,
que terminando o castigo proporcional às obras de cada um, vai se cumprir Malaquias 4. Porque se a duração do castigo fosse eterna, Apocalipse 21:4 não se cumpriria. Lá diz que não existirá mais morte, nem luto, nem pranto, nem dor. Isso em qualquer lugar do universo. Nunca deixaríamos de derramar lágrimas se soubéssemos que por toda eternidade alguém que nós amamos está sendo atormentado para sempre. Isso não é amor. Vejamos, se você pudesse imaginar aqui na Terra mesmo que tem um parente seu no inferno ou um amigo seu muito querido, você se conteria? Você seria uma revelação tão forte para você? Você se conteria em lágrimas? Você ficaria preocupado? Então segue a mesma lógica que ele disse com relação à questão de você já estar salvo no céu. Então a nós é dado somente a conhecer aquilo que Deus permite, né? Da mesma forma que Jesus ele foi sacrificado na cruz, né? Exatamente para que a gente tenha essa sensibilidade, né? Entenda que o reino de Deus é conquistado pela a violência, né? Uma violência santa que leva a Deus, né? Que leva a Deus o caminho certo a ser seguido, né? Essa questão que a Bíblia fala de que não haverá pranto, nem choro, nem ele fala com relação aos eleitos que já estarão no céu, né? Não é com relação a quem está condenado. Obviamente a gente já entende que se trata disso, né?